culto onde nós priorizamos a palavra de Deus. Aqui não é um culto onde nós priorizamos muito pulo e muito grito, porque eu já tentei isso e vi que não transformou o pecado que está em mim, não libertou. Eu continuei na superficialidade, eu continuei sendo uma mentira, eu continuei sendo um homem amargurado. O salmista Davi disse: mas quando eu entrei nos átrios do Senhor, e entrar nos átrios não é ir para um local bem aparente, onde tem um sistema de ar-condicionado de primeira linha, aonde tem um jogo de luz impressionante, imitando dos tempos antigos. Não, entrar no átrio é estar debaixo da verdadeira proteção do Senhor. E quando o homem entende isso, ele entende o sentido de cultuar. E eu tenho falado aqui que cultuar não é de 7 às 9. Cultuar é para cada um aqui, é um horário diferente. Sabe por quê? Cada um de nós acordamos em um horário diferente. E o culto começa quando eu acordo. Porque o culto não é um sistema de músicas. O culto não é um compêndio de palavras. O culto são atitudes. E salmista Davi ia e voltava, e Deus era o seu objeto de culto. Porque a vida do salmista era uma vida rendida. A vida dos homens de Deus da Bíblia era uma vida onde eles tinham total autonomia para onde eles estavam. Em cima de um monte ou embaixo, Deus provava que Deus era Deus de monte e Deus do vale. Sabe por quê? Davi, Elias tinha total autonomia para dizer: se eu sou homem de Deus, vai acontecer. Porque a vida deles era uma vida recheada pela obediência ao Senhor. Então nós abrimos mão, irmãos, de certos compêndios visíveis que traz seguro para algumas pessoas. As pessoas querem um aparato aos olhos muito bom. As pessoas precisam hoje de um incentivo para congregar. E eu não aprendi dessa forma. E eu trago para os irmãos a maneira que eu aprendi, porque eu sei que foi uma maneira bíblica e uma maneira consistente. Eu aprendi desde cedo a amar a palavra. Eu aprendi desde cedo a buscar a transformação de dentro para fora. É por isso que hoje é onde eu passo, as pessoas verem os passos de verdade. E as pessoas hoje que nos cercam, elas precisam hoje de que se haja uma festividade do círculo de oração. Perceba que quando há isso, todo mundo se empolga para estar no culto. Festividade do círculo de oração, festividade do grupo das senhoras. E você se você tem sede de Bíblia, você vai ver que isso não está na Bíblia. Isso só movimenta o povo. E isso qualquer um, irmão, tem capacidade de fazer. E eu não faço aqui, não é por falta de capacidade de movimentar. Eu poderia aqui, movimentava todo mundo, trazia aquele negócio que todo mundo dizia: aqui é o ambiente. Mas não pesava na alma. Não trazia para os irmãos a necessidade de melhorar a cada dia, diante de um evangelho que não tem barreiras, diante de um evangelho que para o seguir não há dificuldade, mas os que querem conseguem encontrar o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E Pedro encontrou o caminho. Pedro disse: até hoje eu queria ter, mas não conseguia, porque a religião fechou a porta para mim. Mas Jesus, que não é religião, Jesus que não tem nada a ver com religião, e já foi falado aqui nessa noite, ele disse: quem crê em mim não será confundido. E eu estou vendo uma multidão sendo confundida, irmãos. E o meu intuito não é isso. Eu tenho falado com os irmãos, o meu intuito não é trazer o povo aqui e dizer: traga seu dízimo, que não está mais no Novo Testamento. Não é. Não é trazer ninguém aqui, iludir, falar duas línguas, que eu até me privo até de falar e falo até no secreto com Deus. Não é trazer o povo aqui e mostrar que eu tenho poder. Não, é mostrar que existe uma palavra. A palavra de um Deus eterno, todo-poderoso, que Ele quer te abençoar, mas para abençoar, a tua casa precisa estar na palavra. Amém. A minha casa precisa estar na rocha. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém. Deus não é Deus de engano, Deus não é Deus de mentira. As pessoas querem multidão, entrando na porta larga. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e muitos vão querer passar por ela. O que é que os pastores estão fazendo? Já que o povo precisa de um incentivo, vamos botar todo mundo dentro de um templo aí, picar e campanha para dentro. Eu tenho que alertar os irmãos, porque eu já disse que um lugar onde verdadeiramente cresce é um lugar onde prega a verdade e alerta para as mentiras. Vamos picar em bocado de campanha derrubando o seu gigante. Isso enche igreja. E eu tenho estratégia de encher igreja, irmãos. Eu tenho técnicas de encher igreja. Campanha derrubando o seu gigante. Campanha os 7 mergulhos de Naamã. E o povo quer isso, irmão. Porque o povo, eles não estão nem aí. A maioria, que eu digo, é o geral, o coletivo. Não está nem aí para a eternidade. O povo quer o aqui e o agora. Não quer o Deus da bênção, quer a bênção de Deus. Só.
E para elas isso é o suficiente. Paulo disse, olha, o Deus deles é o ventre. Eles só se preocupam com coisas da terra. Eles não estão nem aí para que Deus tenha um lugar reservado para os justos, para o mundo habitável de Deus. Eles só querem o aqui e o agora. A mente deles é uma mente, a visão é uma visão limitada. Sabe por quê? Não conheceram o céu pelo lado de dentro. E a palavra de Deus, quem tem olhos espirituais, ainda que não claramente, de maneira ainda que encoberta, o homem da fé, ele consegue ver que em todo o tempo a palavra de Deus nos aponta para uma direção. E ela está dizendo, olhando firmemente, não é olhando de qualquer jeito. Porque se estiver olhando de qualquer jeito, muitas coisas vão nos atrair. Mas ela diz olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Essa fé que está no seu coração não foi o pastor que gerou. Essa fé que está no seu coração não foi ensinada. Foi gerada pelo Espírito Santo e nós precisamos viver de acordo com aquilo que o Espírito gerou no nosso coração. Porque nos últimos tempos só vai ficar de pé quem verdadeiramente tem convicção de onde habita. E se você habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, meu a sua fé e a sua consciência será alimentada pela onde você está. No esconderijo do Altíssimo. Vamos lá? Grande Deus. Acabamos de ler um texto em Salmos. Como toda a Bíblia é poderosa, às vezes a gente usa esse jargão. Na minha opinião, é um dos temas mais importantes, mais poderosos. Mas isso aí é um método humano que a gente tem de exaltar o texto lido. Esse Salmo 91 é um salmo que serve de refúgio para muitas pessoas. E muitas delas que até nem compromisso com Deus quer. Muitas delas quando vê um vulto em casa, especificamente. Muitas delas quando acorda que vê um feitiço na sua porta. E esse Salmo 91, ele serve muito de jargão. Mas a palavra de Deus, ela é melhor quando ela é vivida do que quando ela é apenas aberta ou apenas lida. É por isso que muitas pessoas não têm tido uma vida poderosa em Cristo, porque elas têm lido os salmos, especificamente o Salmo 91, e elas têm sido somente admiradoras de sermões, admiradoras de poemas, porque salmos significa louvores. E cada salmo desse tem uma história de vida, não foi escrito por um acaso. Salmista viu em algum lugar no para-choque do caminhão e ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E amanhã ele estava no motel. Não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e por trás das cortinas ele estava emprestando a boca dele ao diabo para mentir. Não. Os salmos falam de história, de vida. Os salmos falam da existência de um Deus que é poderoso para com aqueles que o buscam. Um Deus que é fiel e serve de refúgio para aqueles que não só ficam na zona da palavra, mas vive os salmos. Porque o Salmo 91 há um constrangimento, há uma confusão hebraica. Os rabinos, eles não sabem, eles têm uma dúvida se foi escrito por Moisés ou por Davi, mas não importa, homens que viviam à vontade de Deus, homens que tiveram total autonomia. E sabe o que acontece? Pela autonomia que eles tinham, ele escreveu, e os salmos para nós hoje servem como poder. Porque na boca de quem vive, o que fala sai como poder, sai como espada de dois gumes. É por isso que em Atos 19, os 7 filhos de um judeu chamado Seva, ele disse: em nome de Jesus que Paulo prega. O diabo disse: conheço quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês não têm existência no mundo espiritual, porque vocês conhecem a letra, mas o Espírito Santo não aprova as atitudes de vocês. O Espírito Santo não carimba as palavras de vocês. Foi o que aquele homem, em um sentido figurado, ele falou. Aqueles 7 homens, filho de judeu, era filho de crente, era filho de sacerdote, mas filho de crente não é crente não. Precisamos ensinar o nosso filho o caminho que deve andar. Será que aquele homem ensinava? Não vou entrar nesses parâmetros, mas ensine o teu. E aí o salmista, seja ele Davi, ou seja ele Moisés, veja que declaração linda que a gente dá todo dia, deixa aberta. Mas se isso entrar no nosso coração, a gente vai parar de pedir oração aos outros. Ora por mim, que eu estou vendo algo aqui em casa. Ora por meu filho toda hora, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E você vai se levantar em oração e entender que sobre você há um chamado, há uma promessa.
e algo que precisa ser vivido e concretizado. E o salmista, passando por momento de angústia, ele teve o socorro divino, e ele teve total autonomia para abrir a boca e dizer: aquele que habita. Ele poderia apontar para os que estavam no seu redor e dizer você. E dizer você, ele disse: eu vou deixar ao ar, porque os que habitarem vão se sentir incluídos no texto. Os que habitarem vão entender que essa palavra não é ao ar, mas é para eles. E ele disse: aquele que habita, você habita, é para você. Ele disse: aquele que habita não é aquele que dá um rolé no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que vai no esconderijo do Altíssimo só para chupar um picolé, só para adquirir um livramento, só para ver como é o esconderijo, como um curioso. Mas ele faz do Altíssimo a sua habitação. E habitação é lugar onde você está todo dia. Habitação é um lugar onde você tem prazer em estar. Aleluia, Deus. E ele disse: aquele que habita. E sobre aqueles que habitam tem um privilégio muito grande. Ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E hoje, onde é o esconderijo do Altíssimo? Em Jesus. Aleluia, meu Deus. Jesus veio trazer a expressão exata de quem é Deus. E ele disse: vocês não podem ir ao céu e ver quem é Deus, mas vocês olhando para mim, vocês vão ter a revelação de quem é o Pai. Aleluia, Deus vivo. Apenas precisamos viver Jesus, irmão. Porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, eles param de ser amigos, eles saem da zona da superficialidade. E tem muitas pessoas que buscam muita desculpa porque eu não conheço o versículo, eu não gravo o versículo, eu não sei música, eu não sei nada. Mas a gente sabe o dia todo, muitas sabem o dia todo, chegar na casa do vizinho e começar a tacar o pau nos outros. Como é que habita no esconderijo do Altíssimo? Esse daí habita no tabernáculo de Moisés. Cadê o tabernáculo? Já foi. Habita em coisas temporais. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele sabe a necessidade que tem de se santificar, porque o Altíssimo é santo. Jesus disse: sede santo porque eu sou santo. Aleluia, meu Deus. O esconderijo do Altíssimo é um lugar de proteção. É um lugar onde a mão do Altíssimo está o guardando. Esconderijo fala de lugares difíceis de ser achado. Esconderijo não é qualquer um que olha e vê. Você está visível. A Bíblia fala que você está no coração, no íntimo de Deus, e lá nenhum mal te alcança. Sabe por quê? Você está na palavra. A sua casa está na rocha. Aleluia. Você está falhando, mas está lutando. Não está satisfeito com o pecado. Porque eu não prego perfeição, eu prego esforço. Aleluia. Porque eu não sou hipócrita, que eu não sou perfeito. Mas Deus, eu e a minha esposa sabem o quanto eu me esforço todo dia para morrer. Jesus disse que se a semente cair na terra e não morrer, ela fica só. E eu sou essa semente, que se eu não morrer para as minhas vontades, eu fico só e não produzo fruto. Mas se ela morrer, ela produz fruto. Jesus foi uma semente que caiu aqui, morreu, e hoje, olha os frutos que ele deu. A Bíblia diz: olharás e verás o fruto do seu penoso trabalho. Sabe o que é? Encontrou o esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Entendeu que o esconderijo do Altíssimo o homem tinha acesso através da fé e a obediência à palavra. Não é apenas ao eu abrir a Bíblia e dizer: eu já tenho a minha religião. O esconderijo do Altíssimo não é uma religião. A palavra religião do latim significa religare, da ideia de religar o homem com Deus. Mas nenhuma instituição ou ritual ele tem esse poder de trazer a paz do homem com Deus. Mas Jesus tem. Porque ele é a vontade de Deus, e os que se refugiam em Deus estão guardados por esse esconderijo. Aleluia, Deus vivo. Aquele que habita, você habita, esse aquele é você. E ele diz: a sombra do onipotente. Sombra é lugar de refrigério. Quem é que num deserto de não sei quantos graus, num deserto escaldante, não desejaria uma sombra? E Deus sabia disso. Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz no livro de Êxodos que Deus instalou uma grande nuvem de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Para quê? Para que Israel não parasse. Veja que o esconderijo do Altíssimo te faz descansar a sombra para que você não pare. Louvado seja Deus, porque você caminha na sombra. Você faz o que Deus quer na sombra. Sabe por quê? Tudo isso como fruto daquele que está habitando. Aquele que habita é a base para você entender todo o Salmo 91. Primeiro versículo, abre a porta. Os que estão habitando, abre a porta para que todo versículo se cumpra na vida dele. Verdade. Aquele que habita como fruto, a sombra do onipotente descansa.
Aquele que habita, ele tem o que dizer do Senhor. Olha o que a Bíblia diz no versículo 3. Grande Deus. Pois direi do Senhor, aquele que habita, louvado seja Deus, ele tem total ciência de quem é o Deus que o guarda. Ele não tem constrangimentos, ele não tem dúvida do Deus que o abençoa, do Deus que o supre. E a Bíblia diz que ele diz, direi do Senhor, porque aquele que habita tem o que falar desse Deus poderoso, tem testemunho para contar. E o salmista disse, direi, fale com autonomia o que o Senhor fez na tua vida. Porque quando Jesus curava os homens, Jesus dizia, vai e mostra ao sacerdote as ofertas exigidas, e mostra o que Deus fez por ti. E a Bíblia diz que pelo testemunho daqueles homens, milhares voltavam, acreditando que Jesus podia, que Jesus fazia. Sabe por quê? Aquele homem foi se refugiar no esconderijo do Altíssimo. Grande Deus. Direi do Senhor, e o que é que eles dizem? Ele é o meu Deus, ele não é apenas meu abençoador, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. Ele não se torna, porque tem pessoas que têm feito com que Deus se torne, mas não tem feito com que Deus seja a fortaleza, porque a minha fortaleza significa todo dia, e se tornar não, eu vivo do jeito que eu quero, mas na hora da angústia, Deus, tu és a minha fortaleza. Deus disse, eu estou de cá. Deus diz, eu estou olhando, eu vou ver até onde vai, para ver se realmente há pelo menos um grito de sinceridade, de verdade. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, porque ele tem total motivo para dizer, porque ele me livra do laço do passarinheiro. E o salmista, ele está aqui querendo exaltar o cuidado e a proteção de Deus para com aqueles que habitam no seu esconderijo. E ele disse, eu livrarei do laço do passarinheiro. Ele fala de coisas visíveis, laço do passarinheiro, uma das armadilhas usadas no mundo antigo, naquela época que os passarinheiros armavam, fazia para pegar os pássaros. E a gente pode entender como um sentido físico e espiritual, é Deus dizendo que ele te livra de coisas visíveis e invisíveis. Aleluia. Sabe por quê? Você entendeu que o esconderijo do Altíssimo é o melhor lugar, e você luta para não viver de brincadeira, para não estar hoje com o pé no esconderijo e o outro com o pé descoberto, com o pé na pista. Você luta, e os que lutam entendem o que eu estou falando. Os que lutam sabem o leão que tem que derrubar todo dia, porque sabe as vontades que ele vem no coração. O apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Perceba que o apóstolo Paulo não está colocando em pauta, ele não está enfatizando perfeição, ele está enfatizando a guerra da carne contra o espírito. E a Bíblia diz que aquele que vos deixar ser vencido, daquele se tornará escravo. E o apóstolo Paulo era vencido pelo espírito. Sabe por quê? Ele jejuava, ele matava a carne dele. Grande Deus. E olha o que esse salmo diz: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. E ele diz, a sua verdade é escudo e broquel. E aqui foi falado pela irmã Maiara, que a palavra de Deus, ela é como escudo, e é como um broquel. E se você pegar, você vai entender que os tempos antigos era tempo de guerra, aonde haveria uma necessidade extrema de as pessoas estarem preparadas com escudo, porque escudo fala de defesa. E a Bíblia diz que aqueles que habitam a presença de Deus, a palavra de Deus é como defesa, perturbação nenhuma chega no teu lar. E ele diz, a tua verdade, a tua palavra é escudo. Ele fala de um escudo e fala de um escudo menor, que é o broquel. Mas só que um broquel tem um segredo, porque o escudo existia aproximadamente, vamos dizer, 2 tipos de escudo usado naquela época. Que era um escudo grande, aonde quando as nações iam para as guerras, elas colocavam aquele escudo à frente e podiam avançar contra a nação inimiga, porque elas estavam protegidas. Era um escudo grande, mas o broquel era uma espécie de escudo pequeno, aonde o homem, quando ia ter o contato corpo a corpo, simbolizando a luta pessoal de cada um, corpo a corpo, ele precisava daquele escudo, aquele broquel, aquele pequeno escudo, porque era um broquel, era um escudo de fácil movimentação. Então quando a palavra de Deus diz que a sua verdade é um escudo, é um broquel, ela diz que aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, a proteção é total, e ele não falha. E a nossa luta é constante. Estamos em uma guerra, irmã Nivalda. Por mais que muitos não acreditem, sabe por quê? Não está vendo nada, não está
vendo espíritos, mas estamos em uma guerra. Estávamos em um culto há poucos dias aí, e uma índia estava vendo espírito. Parece brincadeira, né? E ela viu o que, filha? Ninguém viu o que ela via. Aí eu vi no culto ela se assustando. Ela se assustando. Meu Deus, será que é isso que eu estou vendo? Será que é isso? Quando eu olho, eu falei, ela está vendo alguma coisa. Quando ela falou com a minha esposa, ela disse que estava vendo o quê? Uma mulher toda com roupa rodada. Mulher com a roupa rodada de vermelho. Olhando para ela. Diabo. Mundo espiritual, nós estamos em guerra. Aí nós viemos para esse culto, não nos preparamos, não jejuamos. Precisamos blindar a nossa vida. Porque estar no esconderijo do Altíssimo não é algo que apenas a mão de Deus vem e me cobre, não. É algo que eu preciso me revestir. Porque quem está no esconderijo do Altíssimo vive na dependência da oração. A gente vem, irmã Nivalda, jejuma. Precisamos renunciar à carne porque estamos vivendo em uma época, irmão. Um dia eu vou trazer uma pregação aqui só falando do jejum. Agora eu quero que seja dentro do espaço, porque é algo que interessa não a todos, porque nem todos jejuam. Né? Só mais os cristãos e tal. Quero trazer um estudo falando, uma pregação falando sobre o jejum. E você vai entender quão importância tem o jejum. Porque sem o jejum não tem como eu estar em espírito. O jejum me faz estar em espírito. O comer demais me faz estar na carne. E as pessoas não querem renunciar. E Daniel, imagine a luta de Daniel. Ter que ver todo mundo comendo e dizer, eu não vou comer. Não é porque eu não estou com fome, eu estou. Mas quando o assunto é agradar a Deus, eu suporto. Eu estou no esconderijo. Foi me revelado o braço forte do Senhor. Verdade. E é o que a Bíblia diz. E eu não vou esticar muito, já encerro essa palavra. Hoje é um culto breve. Olha o que a Bíblia diz. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia. Perceba quantas pessoas ficam espantadas pelo sono da noite, pelo período da noite, pelos espantos noturnos, elas verem vulto. E aqui a Bíblia está querendo entrar na área psicológica, porque é coisa da mente de cada um. Porque se fosse assim, todos viam. E às vezes a pessoa que está sendo atormentada, por quê? Porque não habita no esconderijo. E a Bíblia está dizendo que sobre você, esses espantos não prevalecem. Sabe por quê? Você faz do Deus a tua sombra e a tua habitação. Não temerás espanto noturno, Nem seta que voe de nem seta que voe de dia. Sabe por quê? Israel viveu isso. E Moisés, ninguém melhor do que Moisés para falar isso. Quando Deus mandou a praga no Egito, o povo de Israel estava no meio do Egito. Mas a Bíblia diz que enquanto estava sendo trevas no Egito, em Israel tinha plena luz. Sabe por quê? Estava no esconderijo. Estava no lugar seguro, e Deus está falando com você de estar no esconderijo do Pai, aonde nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém, meu Deus, eu creio. E a Bíblia diz que Deus manda um anjo destruidor. Eu estou resumindo, por isso eu estou pregando rápido. E o anjo passa por cima de Israel e não há morte na casa do povo de Deus. Aleluia. Sabe por quê? O povo vivia na zona da confiança. E olha o que ele diz. Grande Deus. Em poucas palavras eu encerro. Nem perde na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Isso aqui é para quem crê. Isso é para quem crê, que a gente lê toda hora. Versículo 7. Olha o que acontece na vida do homem que habita no esconderijo do Altíssimo. 1000 cairão ao teu lado, Aleluia. e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, eu creio. Isso aqui parece até um paradoxo. Isso é coisa de que o homem carnal não acredita, se ele for pegado no sentido literal. Só quem acredita é o homem da fé. Porque imagine, cai um meteoro, cai algo do céu do seu lado, um só, você já fica com medo. Imagine 1000 meteoros caindo do seu lado. Imagine 1000 pedras, irmã, 1000 paralelos caindo do seu lado. 1000 paralelos caindo do seu lado. Como você fica? Mas a fé te dá uma certeza de que você não será atingido, porque estás no esconderijo. Oh, glória. Imagina um monte que vai se formar, irmã Fabiana, 1000 pedras. Oh, grande Deus. Agora é motivo de rir mais ainda, porque eu sei que esse riso é de confiança em Deus. Imagine agora 10.000 caindo à tua direita, vai sumir tudo que está ao seu redor, só vai ficar você. Sabe por quê? A fé te põe de pé.
A fé te faz ter a certeza de que você está blindado, de que você está coberto. Sabe por quê? O Deus que você serve não é homem que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Ele disse: eis que estou convosco até a consumação do século. Levante as mãos e glorifique a Ele, porque não é homem que minta, Ele não falha. O escudo dele não é o escudo do homem, o escudo dele é a verdadeira proteção, e você precisa dessa proteção. Aleluia, Deus vivo. Que a palavra de Deus, Grande Deus. ela é escudo, mas também espada. Porque lá em Efésios fala: tomai também o escudo e a espada do Espírito. E quando você está no esconderijo do Altíssimo, você não fica só na zona da defesa, não. Você tem autoridade para avançar. Você tem autoridade para atacar. A Bíblia diz que nenhum mal te sucederá, porque aos seus anjos Deus dará ordem. Ele vai limpando o caminho e você vai avançando, cantando o hino celestial. Aleluia. E todos veem que na vida do homem que crê, na vida do homem que espera, na vida do homem que acredita, existe virtude. E o que é que eu vou fazer se as pessoas não entendem? As pessoas preferem o grito, o pulo, que não gera nelas fé e certeza de quem Deus é na vida delas. Elas estão como Moisés quando era novo convertido. Moisés passou 40 anos da sua vida. Moisés viveu 120 anos. 40 anos no Egito estudando da melhor ciência. 40 anos na terra de Midian. E 40 anos na presença, vivendo milagres. O que o Egito nunca podia fazer ele viver. O único que vai fazer você viver o que você quer viver é Jesus. Porque sem ele só serão aventuras. Mas com ele será história de vida, serão milagres para a tua casa, para a tua descendência. E as pessoas vão olhar quando você nem mais existir, só tiver na memória, e vai ver que existe um legado. Sabe por quê? Quem lembrar de você vai dizer: rapaz, meu pai andou no esconderijo do Altíssimo. E ele hoje me deixou pisadas para que eu pudesse imitar. E hoje a gente olha para a vida de Abraão, a ponto que a Bíblia nos manda imitar a fé de Abraão. Veja como esse homem andava no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. A Bíblia, a ponto que a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, ele andou tanto no esconderijo do Altíssimo, a ponto que se hoje não tivesse na Bíblia, seria uma ousadia a gente entender que um homem mortal disse: sede meus imitadores. Era um homem que tinha certeza do que pensava, certeza do que falava. Não era um homem que andava fazendo as coisas e no final via que ia dar certo e dizia: não é que deu certo, olha, me imite, viu? Ele disse: olha, sede imitadores meus em tudo que eu sou de Cristo. Aleluia. Porque eu tenho certeza das minhas práticas. Eu tenho certeza que o que sai não é só palavra. Quem vê que sai virtude. Dele saía poder, e ela dizia: se eu só tocar, eu tenho certeza que eu serei curada. Sabe por quê? Dele saía a verdade. Estava em contato íntimo com o Pai. Ele fazia um ministério, fazia uma obra, mas quando pensar que não, ele se afastava da comunidade e ia para onde? Para os montes. Ia orar, ia se revestir. Ele sabia que logo depois ia precisar vir por cima do mar, acalmando a tempestade. Quando ele vem por cima, ele está dizendo que para vocês é medo, para mim não é nada, porque eu tenho controle, Pedro. Aleluia. Que estava a oração daquele discípulo, Jesus veio por cima. O que é que eu quero, irmão? Eu preciso de palavra. Eu preciso ser transformado pela palavra de Deus a cada dia. Porque só Deus sabe as cascas de natureza ruim que existe na minha carne. E eu preciso ser cortado. Eu preciso ser rasgado. Eu preciso ser desfeito e feito conforme a vontade do grande oleiro. Foi o que Deus falou com Jeremias. Cada um de nós temos uma natureza. Não podemos brincar com a nossa natureza. Não podemos pensar que a nossa natureza está morta. Precisamos matá-la. Colossenses capítulo 3, versículo 5: fazei morrer a vossa natureza. Não é Jesus que vai fazer morrer, não. Jesus já morreu na cruz, ressuscitou. Agora é uma luta, Eduardo. É uma luta contra a vontade de não ler a Bíblia. É uma luta contra o sono quando a gente ajoelha para orar. É uma luta, e se você não lutar, Mateus capítulo 11, versículo 12 diz que o mundo espiritual é tomado à força. Iremos ser um crente carnal, iremos ser levados, e a cada dia mais os prazeres vai nos distanciar desse esconderijo seguro, desse abrigo. E quando nós pensarmos, nós estamos só o corpo em pé, mas a alma manchada, contaminada. Por quê? O diabo alcançou êxito. Porque vivemos só na zona da desculpa. Eu não consigo. E todas as vezes que a gente abre a boca e diz eu não consigo, é como se a gente dissesse: eu não tenho o Espírito Santo. Porque quem me dá força, Jesus disse: enviarei o ajudador.
Não deixarei você só, enviarei o Consolador, servirá de guia para o mundo. Eu já falei isso com os irmãos. O Espírito Santo só trabalha de uma forma no mundo, convencendo. Quando o Espírito Santo vem no mundo para alguma coisa, vem alguém do mundo, é para convencer. Ele convence. Convence de que a pessoa está mentindo, adulterando, roubando, fingindo, está usando de mau caráter, está usando de falsa personalidade. Mas na vida da igreja, o Espírito Santo, ele tem várias funções. Ele consola, ele guia, ele dá dom, ele exorta, ele fortalece. Sabe para quê? Para que o crente entenda que ele não está só, que ele tem o Espírito Santo que o guia em toda a vontade de Deus. E a vontade de Deus é capacitar a sua igreja, é encher a sua igreja, é fortalecer a igreja, é mostrar à igreja que existe um lugar seguro em Cristo. Aleluia, Se coloque de pé, por favor, irmãos. Grande é o Algo escrito no passado, mas como algo atual a se manifestar na nossa vida. Aleluia, Deus. Porque se de fato eu entendo que eu habito nesse esconderijo, eu entendo, irmãos, que quem me livra não é a minha rapidez. Eu entendo que eu sei que eu preciso vigiar. Se eu sei que ali está tendo tiroteio, eu não vou passar por ali, mas eu não vivo com medo. Porque a Bíblia diz que no perfeito amor não há medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e moderação. E hoje eu vivo na fé, irmão. Se eu viver, eu sou de Cristo. Se eu morrer, é lucro. Eu sei para onde eu vou. Eu não prego apenas de lábio, não, irmão Nivaldo. Querer morrer, eu não quero. Eu estou sendo sincero. Agora ainda não. Se eu disser que eu quero também, eu estou usando de hipocrisia. Eu não quero. Mas se Deus quiser que eu morra, eu sei que a Bíblia diz que quando o meu tabernáculo se desfizer, eu tenho da parte de Deus um tabernáculo no céu. E é essa a esperança que nós pregamos, esperança de ressurreição eterna. Aleluia. A Bíblia diz que todos hão de ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, e todos estarão de pé diante do tribunal de Cristo, para prestar conta de tudo que fizeram através do corpo, de todas as obras, boas ou mal, seja ele crente, seja ele pastor, seja ele missionária. A Bíblia diz que Jesus há de pedir conta as obras que os homens fizeram. Verdade, meu Deus. E diante dele ninguém vai fugir. E aqueles que se refugiaram no seu esconderijo serão isentos. Sabe qual a maior alegria quando a gente se inscreve no Enem? A gente pede isenção. Quando a gente chega lá contemplado, a isenção aceita. Imagine quando você entrou no cadastro Minha Casa Minha Vida, você entrou contemplado. É alegria, hein? Jesus vai dizer: filho, você foi contemplado a vida eterna. Sabe por quê? Você não pagou nada, não tinha merecimento. Espero por esse milagre. Porque na tua vida se cumpriu Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Havia várias condenações e nós andávamos nos golpeando, porque a nossa consciência era uma consciência morta. Mas através do conhecimento de Jesus, a Bíblia diz: nenhuma condenação há. É verdade. Porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Não há condenação para os que não andam segundo a carne, aleluia. mas andam segundo o Espírito. Então, irmãos, eu não posso abrir o coração de ninguém e fazer vocês acreditarem no que foi pregado. Apenas dizer: acredite, porque o Deus da Bíblia é fiel. Amém. Eu tenho acreditado nesse Deus. O período que eu tomei ciência de quem Ele é, eu não me arrependo. Não é pelos materiais que Ele me deu, mas é pelo que Ele tem feito na minha vida, transformado o meu caráter, Amém. mudado a minha história e feito-me ser um novo homem. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. E aqui eu encerro essa palavra. Foi uma breve